Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci. A benção, mãe, a benção, avó. Vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor, melhor. Essa é uma homenagem às mães brasileiras, guerreiras, lutadoras de todas as favelas do Brasil. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. A benção, mãe, a benção, avó. Vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. A benção, mãe, a benção, avó. Vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. A benção, mãe, a benção, avó. Vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. A benção, mãe, a benção, avó. Vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. A benção, mãe, a benção, avó. Vamos vencer o pior. Vamos vencer o pior. Tudo vai ficar melhor, melhor. Vamos vencer, vamos vencer. Tudo vai ficar melhor, melhor. Melhor, melhor, melhor. Vamos vencer o pior. Amém. Benção, mãe. Benção, avó. Deus te abençoe, meu filho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ansiosos, né? Imagino que sim. Então, meu nome é Jonas, sou acadêmico de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, com muito orgulho, gostaria de iniciar esse segundo dia do primeiro simpósio pela saúde pública, cujo lema, Saúde à Democracia e Democracia à Saúde. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar a vocês as intérpretes, Graciele de Menezes e Kemily Vicente. Comigo está a Kemily Vicente, a Graciele apareceu agora, ótimo. Também é importante falar que, por uma parceria com a Policlínica Piquet Carneiro, todas as nossas palestras terão intérprete de Libras. É importante também ressaltar que esse evento é organizado tanto pelo Centro Acadêmico de Medicina da UERJ, que é o CASAF, tanto pela Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade, que é a LANFAC. Uma questão bem pertinente a todos é a questão do credenciamento. Eu queria explicar que, para poder preencher o credenciamento, basta preencher o link que está na nossa descrição aqui, nessa atual palestra, e para poder obter o certificado, é necessário que vocês preencham pelo menos 7 dos 10 credenciamentos, tudo bem?
Caso tenha algum problema no vídeo, essas coisas, eu espero que vocês fiquem bem tranquilos, porque esse vídeo ficará gravado e depois vocês podem ver no YouTube do Casaf UERJ, o mesmo YouTube que vocês estão. Uma questão muito importante é que durante a palestra, durante a fala do professor, ficará também um credenciamento não, um link de formulário na descrição desse evento, que é para vocês preencherem com suas dúvidas e, ao final da palestra, iremos selecionar as principais dúvidas para que o professor possa explicar da melhor forma possível. Também gostaria de ressaltar que o vídeo que ficou no início da palestra é do projeto da CUFA. E durante a apresentação ficará disponível um QR Code, se eu não me engano, aqui em cima, que ao lado direito da sua tela, para a doação da campanha Mães da Favela, que é uma parceria que fizemos com a finalidade de ajudar a Central Única da Favela. Além disso, paralelamente ao nosso evento, ocorrerá a Feira Virtual da BIL. Se não me engano, já está aparecendo aqui, com diversos títulos interessantes relacionados aos temas que iremos abordar nesse dia e os temas que foram abordados, que vão ser abordados no nosso evento total. Também é importante informar que tem descontos incríveis e também tem e-books gratuitos. Para acessar, www.feirabil.com.br. Agora, gostaria de anunciar e agradecer a participação especial do nosso primeiro palestrante do dia, professor doutor Renato Nogueira. O nosso professor é professor do Departamento de Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É pesquisador do Laboratório de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena. É coordenador do grupo de pesquisa Afroperspectiva, Saberes e Infância. É doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso tudo, ele também é autor, roteirista e dramaturgo infantil. Ele ministrará a palestra de abertura, Necropolítica, Racismo e Saúde. Passo a palavra ao professor Renato. Boa noite a todas, a todos. Agradeço o convite e trazer um tema que o tema ficou, né? Necropolítica, saúde e racismo. Agradeço a sua apresentação, agradeço todas as pessoas envolvidas, Kemely e Gabriele, que estão aqui, intérpretes. Eu queria pensar o seguinte com vocês, eu vou eventualmente colocar alguns slides, só para a gente pensar um pouquinho, tá? Junto. Pode jogar o slide, por favor, que eu acho que vai nos ajudando a pensar. Então, tá aqui ao lado. Então, necropolítica, saúde e racismo. Vou passar para a segunda parte, esse é o título. Onde aparece, dá mais um toque, vai aparecer a foto do Attili Bembe. Attili Bembe é a referência, a parte da qual eu quero pensar um pouquinho com vocês em torno desse problema. Qual é o meu convite? Quais são as questões que eu quero trazer para a gente pensar junto? A primeira delas é a gente conseguir compreender que o que está em jogo aqui é um debate em torno da necropolítica, em torno do neoliberalismo também. Então, o próximo slide, isso aparece, tem uma imagem, só para ilustrar um pouquinho, que é o neoliberalismo como uma revitalização da dinâmica da escravização. Então, pensando no Attili Bembe, que a gente pode anotar que, em algum momento da história, principalmente um processo neoliberal, a economia, ela começa a propor uma pauta para a política, ou seja, o mercado, ele agenda as ações do Estado, tudo bem? E o que está em jogo no neoliberalismo é uma mímese de um processo que vai entender que trabalho deve ser sacrifício. Trabalho deve ser sacrifício radical. Então, o neoliberalismo, ele rompe as fronteiras de alguns direitos, precariza o trabalho e como que remetesse o trabalho para um processo de escravização. Então, o que está em jogo é isso, tá? O próximo slide, ele talvez seja para entender que o Fanon
é aquele que mais interfere, mais influencia, ou seja, dos mais importantes, das mais importantes leituras de Attila Mbembe é o Francis Fanon. Porque ele está querendo pensar uma crítica a isso que a gente chama de uma aventura do Ocidente, ou seja, o Ocidente, enquanto um sistema que envolve, vamos pensar grosso modo, chamando de Ocidente, chamando de um sistema complexo, um paradigma cultural que envolve filosofia greco-romana, direito romano, que envolve a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e uma espiritualidade judaico-cristã. É nessa miscelânea que a gente vai ter um projeto, né, que é a modernidade ocidental, que seguia por colonizar. Ou seja, alguns povos estão pensando que a maneira de sobreviver no planeta é colonizar. E isso vai, de alguma forma, vai de encontro contra a manutenção da saúde do planeta e das pessoas, porque elas têm que se precarizar e trabalhar radicalmente e até perder a vida em função disso. O próximo slide tem um texto recente do Attila Mbembe falando sobre Covid. Quando ele fala em necropolítica, o que o Mbembe está dizendo sobre necropolítica é o seguinte: ele está indo para além do Giorgio Agamben, filósofo italiano, além do Michel Foucault, filósofo francês, e está pensando muito com Fanon também, para pensar o seguinte: tem uma política de morte. O que o Estado é? O Estado é uma instância, um ente, que organiza a soberania de uma sociedade. A soberania, por excelência, ela diz o quê? Que nós precisamos, nós que estamos num território político, num território geopolítico, precisamos nos proteger dos inimigos externos. Legal? Então, de inimigos externos, o Estado protege o seu cidadão, todos e todas, do inimigo externo. A necropolítica, ela é uma maneira de fazer a guerra tendo como inimigo não um ente externo, mas um ente interno. Ela precisa eliminar alguém. Tá? A Covid é uma maneira de eliminar também uma radicalização da precarização da saúde. Né? Tem uma forma de eliminar que tem a ver com o Estado policial, que ele vai definir os lugares em que o Estado entra com o monopólio da força. Pode passar, próximo slide, entra com o monopólio da força. É mais um trecho aqui, que eu acho que é importante esse trecho, outro eu passei rapidamente, que é para dizer o seguinte: a Revolução Industrial no Ocidente, ela, de alguma forma, impactou na saúde do planeta, porque a colonização, ela não é saudável. Então, a gente for pensar aqui, estou falando de necropolítica, a gente for pensar com outro autor, que é o Antônio Bispo dos Santos, que acho que é muito interessante pensar com ele, é um mestre. Ele vai dizer que tem algumas civilizações, algumas culturas, que elas são cosmofóbicas. Cosmofobia é um horror ao mundo, um certo horror à vida. Por essa razão, precisa colonizar a vida. Precisa sequestrar as forças da vida e submetê-las ao seu desejo, ao seu interesse. Então, algumas civilizações têm sido, historicamente, se organizado, submetendo outras civilizações, outras culturas. Estou usando como sinônimo. Tendo aqui ou seja, então, a Covid é um exemplo disso, à medida que não se tem uma política de saúde planetária, e a própria Revolução Industrial, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com isso, tem a ver com um projeto de transformação da natureza num tipo de supermercado, a gente pode dizer assim, numa metáfora, ou seja, a natureza como supermercado a serviço do humano, o que não deixa de ter, então, uma tese de que os humanos, e uma das tribos eleitas dos humanos, tem um direito sobre o céu e a terra, tem um direito divino, em certa medida. Pode passar o slide, por favor. Se eu tiro bem B, estou pensando com ele, então, esse fenômeno, né, que como a gente sobrevive nessa guerra contínua, em que o vivo não é tão mais importante, ou seja, o que está em jogo? A gente pensa assim, a gente falei de necropolítica como uma política de extermínio do inimigo interno,
o critério é racial, o critério é racista, ou seja, assim como a escravização negra se ancorou numa ideia de transformar as mulheres e homens do continente africano, todas as pessoas negras, em máquinas, em ferramentas, em mercadoria, moeda. O neoliberalismo revitaliza isso, o neoliberalismo traz isso de volta, uma tentativa de trazer isso de volta como mentalidade, como paradigma, ou seja, trabalhar é ser escravo. E, além dos sacrifícios humanos, assim como a gente viu agora um trecho, a Revolução Industrial, ela produz sacrifícios ambientais, o neoliberalismo radicaliza os sacrifícios territoriais, o sacrifício da natureza. A qualquer custo é mais importante lucrar com aquilo que vem da terra do que ter uma relação saudável com isso. Então, a gente tem um problema que é da própria concepção, que tem a ver com extrair o máximo dos recursos, dominá-los, submetê-los, e um dos fundamentos do projeto neoliberal, numa leitura do Attila Mbembe, que é justamente a precificação de todas as instâncias do mundo, a precificação da vida, a capacidade de transformar tudo em mercadoria. E com um fenômeno que aparece no século XX, que tem a ver justamente com possibilidade de tornar os corpos humanos obsoletos como mercadoria. Se o liberalismo ele inventa um fenômeno chamado obsolescência programada, significa que um produto tem validade cada vez mais curta. Então, a gente tem um produto que ele é feito para valer, não sei, um notebook, uma geladeira, um fogão, o que podia durar, não sei, 10, 15 anos, 20 anos, passa a durar menos. O modelo disso é um trabalho de marketing feito nos anos 20, por marqueteiros estadunidenses, que queriam que as lâmpadas durassem menos, porque os vendedores, as empresas de lâmpada, compravam uma lâmpada, as pessoas vendiam lâmpadas, as pessoas compravam lâmpada, a lâmpada durava 20 anos, 30 anos. Então, não, tem que durar menos tempo. Eu posso substituir. Então, a política de morte, ela também tem a ver com uma lógica de substituição do outro. Essa lógica é uma lógica que tem a ver com o racismo, porque os corpos negros eram substituídos. Eram corpos de mercadoria, corpos de ferramentas. Então, tem uma relação entre necropolítica, pode avançar o slide, por favor, uma relação entre necropolítica, né? E aí, o que a gente precisa compreender aqui? Acho que essa é uma frase, aí os textos estão muito compridos. Nós precisamos compreender as maneiras contemporâneas em que a política, através da guerra, faz do assassinato do inimigo o objetivo primeiro e absoluto. Essa ideia eu queria que vocês pudessem anotar em algum lugar, pudessem, se puder, decorar, para a gente pensar a respeito disso. Tudo bem? Se faz política tendo como objetivo primeiro, fundamental, absoluto, extermínio de um inimigo. Como o projeto de soberania nas sociedades neoliberais ele é dissolvido, porque você não tem mais fronteiras para o dinheiro, não tem fronteira para o mercado, tudo bem? Então, o mercado dissolve fronteiras. As fronteiras geopolíticas existem, mas as fronteiras são dissolvidas pelo fluxo do capital. Então, o inimigo agora não é exatamente o exército estrangeiro, ainda que tenham guerras dessa natureza. Mas tem um inimigo nas sociedades multirraciais, que são os corpos negros. Uma das formas desses inimigos também serem abatidos é por sistemas de saúde ineficientes, por sistemas de saúde que não cuidam de todos, que não se preocupam com todos. Então, a necropolítica não se dá apenas com assassinato direto da arma. É importante que a gente compreenda esse fenômeno no atacado, não do varejo. Não se trata do policial fulano, ciclano somente, mas do Estado como instância jurídica, instância política, e de como os governos pilotam isso a partir de uma mentalidade. Eu volto ao que eu falei lá atrás, vejam vocês, uma mentalidade, vou voltar ao que eu falei lá atrás, que é ocidental, e eu decupei para vocês o Ocidente, não escrevi aqui, mas acho que vou repetir, como tendo 3 raízes duplas. Eu vou usar essa imagem aqui com vocês, 3 raízes duplas. Judaísmo e cristianismo,
que é uma raiz da espiritualidade, da religiosidade, Revolução Industrial, Revolução Francesa, que é a política e economia, e filosofia grega e direito romano, que é uma noção de sujeito, indivíduo. Quando a gente articula essas coisas, a gente empreende uma ideia, aí Fanon nos ajuda a pensar isso, que é do colonialismo racista. Existe uma ideologia da tribo eleita que é hipostasiada pela política econômica do Estado neoliberal. Foi bem? Existe uma mentalidade, uma ideologia da tribo eleita que é hipostasiada, que é mimetizada pela maneira de fazer política e economia. Se o que está escrito no adágio religioso, monoteísta, abrâmico, é separar o joio do trigo, e a terra será herdada por alguns, não por todos, a maior parte não consegue herdar, porque tem uma tribo eleita que só ela poderá herdar o reino dos céus, ou pela conversão, pelo nascimento. A gente hipostasia isso para a política econômica neoliberal, necropolítica. Alguns podem ser eliminados, porque alguns não têm direito a esse reino do céu e não pertencem à tribo eleita. A forma mais fácil de identificar isso, pensando com Carlos Moore, é o fenótipo. Então, esses corpos negros são os corpos matáveis, os corpos sem direito a luto. E como essa modernidade ocidental é cosmofóbica, ela tem um horror à natureza. Ela entende a natureza como sua rival. E ela estabelece uma relação com a natureza, uma relação de guerra, uma relação de domínio. É por essa razão que é possível que grandes corporações sejam capazes de transformar a natureza em um mercado. Isso vai aumentando as zonas de sacrifício, vai expandindo zonas de sacrifício, até que reste poucas zonas habitáveis, poucos territórios habitáveis, pouco território respirável. Covid-19, e o texto do Atílio Bembê é justamente direito a respirar, ele fala do direito à respiração, porque é como se fosse isso. Agora, o direito a respirar é cada vez mais negado. Será negado o direito de transitar, o direito de morar, o direito de um trabalho sem precariedade, agora o direito de respirar pode ser negado, porque todos podem ser agentes da morte. Todos podem passar um vírus mortal. O que está em jogo, em certa medida, é que o neoliberalismo, essa é uma hipótese que eu quero dividir com vocês, ele opera uma lógica abrâmica, ele recupera, então, uma maneira de fazer política, uma base econômica, que é da escravização negra, e ele recupera um princípio, uma mentalidade, que está na tradição abrâmica, eu estou falando de Abraão. Então, os três monoteísmos abrâmicos, Abraão, islamismo, judaísmo, cristianismo, obviamente existem outras leituras não hegemônicas, mas as leituras hegemônicas operam com a tese de uma tribo eleita que dirá direito ao reino dos céus, e os outros não terão, os infiéis, os não convertidos. Essa lógica de conversão se transforma numa máquina de guerra política da colonização. Uma máquina de guerra política da colonização. E ela vai tomando os territórios impuros, e vai devastando os territórios impuros. E ela precisa derrubar esse corpo, ou submeter esse corpo, fazendo com ele uma zoomorfização sistemática, uma animalização, transformando as populações negras, os povos negros ao longo de todo o planeta, em mercadoria. E essa ideia de transformar o corpo negro em mercadoria, que vai ser adaptada pelo projeto neoliberal. Essa é a tese do Bembê. Essa hipótese inteligente, essa hipótese inusitada que ele vai trazer para a gente. Eu vou agregar isso com uma leitura do Antônio Bispo dos Santos, nosso nego bispo, um grande pensador quilombola, que essa cosmofobia faz isso, um horror à vida,
ela vai radicalizar isso. Eu vou marcar a conclusão, vou ficar na conclusão para muito ouvir vocês. Eu estou a falar por 20 minutos, meu tempo, né? É de 25 a 30, estou falando por 21, 22 minutos, é de 25 a 30. Eu vou gastar por volta de 25, não vou gastar mais do que isso, acho que é isso que a gente tinha pensado, combinado, porque eu quero muito ouvir vocês, então vou passar para o próximo slide. Uma conclusão parcial. Necropolítica é a soberania como o direito de expor os inimigos internos, as pessoas negras, as sociedades multirraciais. Todas as sociedades multirraciais, as elites são eurodescendentes. Sociedades multirraciais na América, elites são eurodescendentes. As bases são negras ou indígenas. A Bolívia, por exemplo, indígena. A Colômbia, negra indígena. Aqui, indígena negra, né? Negra principalmente, porque somos uma população muito grande, somos maioria no Brasil. Isso é importante dizer. O critério racial e a saúde se torna um item precificado. A precarização da existência cumpre um papel, deixar a terra habitável para alguns. Olha que coisa. Então tem uma máquina de guerra política, existem tecnologias de economia e produção da vida material que remetem à escravização, isso atravessado por uma ideologia de que tem uma tribo eleita, pessoas brancas são eleitas para herdar o paraíso. Então, isso vai refletir o que eu estou a dizer, que a gente entende que nós somos animais simbólicos e que a gente se constitui por fazer narração de vida, por fazer narrativa, e as narrativas são símbolos, os símbolos são aqueles afetos que mobilizam o nosso desejo. O projeto de colonização mobilizou o desejo para blindar os corpos brancos e manter esses corpos brancos no planeta. Então, essa tem uma máquina que produz tudo isso. Daí, Irama Werneck tem uma pesquisa, ela cita muito isso, que tem casos que parto de mulheres negras são feitos com cirurgias, né, de cesárea, são feitas com uma quantidade de... Isso tem um trabalho, com essa publicação, não lembro os dados mais exatos, mas, por exemplo, com anestesia, uma quantidade de anestesia duvidosa, você tem pessoas negras que ficam mais tempo na fila porque, obviamente, uma parte das pessoas da medicina são pessoas brancas e que não tem empatia por esse corpo, por essas pessoas. Essa empatia diminui, isso são dados, a gente percebe isso pelas pesquisas que são apresentadas, que estão na área. Então, como é que esse corpo é visto, né? Eu vou dar exemplos aqui comezinhos para vocês. Eu tenho amigos que são militares, ele comenta que numa formação da escola de militares, o comandante, o capitão, fazendo uma ordem, botou ele, mas não sei quem, que eram homens negros, para fazer trabalhos mais pesados, e disse, vocês são muito fortes, vocês são fortes, quer dizer, vocês são lugar da força, não lugar da elaboração. Isso se dá em várias instâncias da vida social, em várias instâncias da vida política. Então, a necropolítica tem a ver com essa eliminação, não só essa eliminação direta, mas eliminações indiretas e aumento dos prejuízos, da precariedade. Então, a minha contribuição, e o Simpósio pela Saúde Pública, eu não sou um especialista em saúde, eu posso muito especular algumas coisas, a minha formação na área de filosofia, estudei no mestrado epistemologia da psicologia da psicanálise, estudei filosofia política, filosofia da arte, são as coisas com que eu tenho, vamos dizer, mais familiaridade, e tudo aquilo que atravessa esses estudos. Então, a educação é um campo que eu tenho feito intervenções intelectuais, eu faço investimentos intelectuais no campo da educação. Me interessa pensar politicamente o que mobiliza o nosso desejo, né? Attila Mbembe, ele também usa Hegel, usa Freud para pensar sobre o que mobiliza o nosso desejo para que essas políticas sejam implementadas.
para que o luto dos corpos negros seja pouco chorado, uma naturalização dessas mortes. Então, a gente, para pensar saúde pública numa sociedade racista, uma sociedade necropolítica, a gente não tem como não enfrentar a necessidade de produzir políticas públicas estruturantes que atendam o povo negro de uma outra maneira. Né? A gente pode pensar, inclusive, em políticas públicas antirracistas. Não que elas, de repente, elas possam minorar, diminuir, amenizar esse impacto. Mas é fundamental pensar nisso tudo. Se a gente quiser, e aí eu acho que a chamada do Congresso é interessante, que é uma chamada que tem muito a ver com aquilo que a Nilma Lino Gomes escreveu, né? O Movimento Negro Educador. O movimento negro, ele pauta, ele lança, ele produz, né, uma dimensão enunciativa, o que nós precisamos, o que nós queremos. O movimento negro está dizendo há muito tempo, e agora está sendo escutado isso. O movimento negro diz, desde o século XIX, o movimento negro diz o quê? No século XIX, não no século XX, mas diz no século XIX, que a etiqueta, Sueli Carneiro ensina isso, democracia racial precisa ser desmascarada. Isso foi ensinado, mas tem ensinado desde o século XX com mais veemência que a democracia só é possível se a gente enfrentar o racismo. Olha que interessante. Isso está ensinado pelo movimento negro. E eu queria pensar com a Atílio Bembê um pouco na necropolítica, e já encerrando meu tempo de fala, no que foi combinado, para que a gente tenha um tempo para conversar, queria reler: necropolítica é a soberania como o direito de expor os inimigos internos. Quem foi transformado em inimigo interno foram os negros. Os pretos e os indígenas foram transformados. O critério racial e a saúde se tornam um item precificado, porque o que o neoliberalismo não consegue fazer é expandir o mercado a todos os recantos da vida. Até o que não podia ser precificado, o que não tinha valor, passa a ter um custo, passa a ter um valor. Tudo bem? Porque não tinha como ter preço. Passa a ter preço. E, dito isso, tudo passa a ter preço, uma precarização que visaria deixar a Terra habitável. A lógica cosmofóbica é uma lógica que aparece no filme do Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nesse filme tem uma cena em que tem 2 grupos humanos, isso no Paleolítico, que alguns chamam de Idade da Pedra, pode ser, né, antes do Mesolítico, e esses grupos de humanos estão disputando um território com água potável. O chefe de um dos grupos pega um fêmur de um animal morto, golpeia o líder do outro grupo e eles tomam aquele território. Existe uma lógica de que só é possível a vida disputando e tomando os territórios e eliminando os inimigos. Uma lógica cosmofóbica. A lógica cosmofílica, se a gente quiser falar em saúde do planeta, para falar em saúde humana também, ela entende que a natureza não é inimigo e que a gente pode compartilhar. Não porque todo mundo se ame, sem romantismo, sem fetiche, mas porque provavelmente todo mundo precisa de todo mundo. E até que se prove o contrário, a gente vai continuar se matando. E a necropolítica vai ter muito mais feridos do que não feridos. E talvez, no final das contas, não sobre ninguém. Então, compartilhar pode ser a única forma de sobrar, talvez, todo mundo. Talvez um pouco de futuro para a humanidade. Do contrário, não sabemos até onde iremos. Então, talvez seja essa reflexão que uma leitura de Atílio Bembê, Francis Fanon, para a Angela Davis, muito importante, não trouxe aqui tanto, mas muito importante essas mulheres que têm trazido Yoroki Oyumi, uma filósofa, uma socióloga, epistemóloga nigeriana, para nos ajudar a pensar o nosso tempo. E um simpósio pela saúde pública, a gente não pode deixar de falar que o primeiro passo é a gente pensar com calma, com cuidado a respeito de assuntos que dizem respeito a todos nós,
Muito obrigado. Bom, professor, cara, não sei nem palavras para poder descrever a sua palestra. Sinceramente, ela foi brilhante. Eu não falo, não só por mim, não, sério. Eu estava acompanhando o chat do pessoal, todo mundo elogiando o senhor. É uma oportunidade incrível para a gente debater um tema tão recorrente e extremamente importante para todos nós. Galera, para vocês que estão curiosos, não conheciam, nós iremos sortear um livro Por que Amamos, desse gênio, sinceramente, gênio para mim. Professor, choveu dúvidas aqui no nosso formulário. Eu queria saber que o senhor só estava disponível para poder... Por favor, essa responsabilidade a gente pensar junto. O livro Por que Amamos é super leve, sobre o amor. É super leve, é uma análise de o amor, amoroso, bem suave. Que o senhor tinha dito, né? Tinha uma live de amor e agora uma live de violência, extremamente atrelada. Vamos para a primeira pergunta. Como o senhor, professor Nogueira, enxerga a aproximação entre o fascismo, a necropolítica e a Covid-19? Boa questão. Quer trazer mais uma, que eu, de repente, pego 3 e posso falar das 3? Tá. A segunda. Mais duas. Sim. Porque pode dizer que o desmonte do SUS também é uma incorporação de necropolítica na sociedade? Como? Uhum. Mais uma? Mais uma, então. Como você acredita que a necropolítica impacta os sistemas de saúde nas periferias? São bombas. Não, ótimo. Essas duas últimas, elas se parecem. Elas se parecem bastante. Sabe por quê? Porque o SUS, o desmonte do SUS tem a ver com a necropolítica, sim. Tem uma fala do Barack Obama, independente de contorno político, quem for pró-democrata, quem for pró-republicano nos Estados Unidos, quem for pró-independente, ele comentou isso antes das eleições, anos antes no segundo mandato dele, que a gente teria uma crise planetária, né, por alguma bactéria, algum vírus, e que era importante um sistema integrado de saúde em todos os países. Isso foi comentado, tem vários vídeos, né, tem textos falando sobre isso. E ele comenta isso, ou seja, isso é importantíssimo, porque essa é a única forma de garantir a vida dos mais pobres. À medida que a gente tem uma ideologia de tribo eleita, as pessoas de bem, de classe média branca ou ricas, que podem pagar, elas dizem, eu posso pagar meu respirador, eu posso pagar pela minha vacina, eu posso pagar. E aí, o SUS, diminuir o SUS é aumentar as chances de morte para essas pessoas. É a produção quase um darwinismo social. Os mais fortes sobrevivam. Então, isso está lá. E, por essa razão, é uma necropolítica, porque isso faz esse inimigo interno. Para essas pessoas sem nada de proteção, essas pessoas que elas se virem. E quem são essas pessoas? Qual é a cara dessas pessoas? A cara das crianças que morrem em trocas de tiro, em favelas, em bairros de periferia, né? Que morrem porque uma mulher branca, rica, esquece de cuidar de uma criança e aperta o botão de um elevador, deixa a criança passear sozinha, uma criança que não tem como passear sozinha. Ou seja, esses corpos são sempre corpos negros. Então, o sistema de saúde não dá conta disso, e é uma política, infelizmente, uma política. Então, fico pensando, vocês acadêmicos de medicina que estão aqui, alguns vão ser infectologistas, alguns vão pensar saúde pública. Quer dizer, o que vocês podem fazer se tiver um entendimento, uma compreensão política de que a vida deve ser preservada? Com esse entendimento que a vida deve ser preservada e que nenhuma vida vale mais do que outra vida, isso não pode ser só uma teoria, tem que ser na prática de vocês, o SUS é fundamental. O SUS é fundamental, a gente não pode esquecer que o SUS é um sistema muito interessante. Tá? Fascismo, necropolítica e Covid-19. Falar em fascismo, lembro muito, além de pensar nos fachos, além de pensar em Mussolini, que é o fenômeno histórico do fascismo, a gente pode pensar no fascismo
enquanto, vamos dizer, um fenômeno psicológico, psíquico, como vai dizer Foucault, que é um desejo de opressão do outro, que é o desejo de não cuidar do outro, mas oprimir o outro. Tem uma relação com a necropolítica e Covid-19, porque o Covid é uma possibilidade de que os interesses individuais eles se sobrepõem aos interesses coletivos de tal modo que eu possa aniquilar o outro pelo meu espirro. Uma pessoa que está contaminada pela Covid pode ser capaz de contaminar outras pessoas porque ela quer a liberdade dela, porque a liberdade individual dela é mais importante do que a vida coletiva. Então não tem que ter a vida coletiva maior ou o indivíduo maior, mas como a gente equaciona isso numa sociedade com direitos, com responsabilidade, a minha responsabilidade aqui, como professor, como alguém que está tentando pensar coisas, que pesquisa esses assuntos, é desfazer confusões conceituais. Então, eu agradeço, Joana, quando você comentou aqui, porque como meu papel aqui, eu fico também da minha responsabilidade, assim, é explicar os conceitos, para que as pessoas disseram, isso aqui não, isso aqui é diferente, isso aqui é uma política deliberada, não, isso aqui é política, isso aqui não é uma coisa acidental, para as pessoas compreenderem que não é um acidente que morra um jovem de 15 anos que ia jogar futebol num bairro de favela, entender que isso é um processo político, e a gente poder que morram pessoas porque não tiveram atendimento num hospital, de uma situação simples, que era um apêndice, o apêndice supurou porque não tinha, vai operar, espera um pouco mais. Situações simples, que o sistema não abarca, porque essas pessoas não são importantes, elas não são consideradas importantes. É o joio e o trigo. Então, acho que, fascínio de Covid-19 estão ligados, o Covid se tornou uma ferramenta. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, me desculpem aqui, não sei se... Mas o Covid, ele se torna uma ferramenta fascista, com fins necrolíticos. Olha que coisa interessante. É uma simples bactéria, é um vírus, né? Um vírus, que ele se torna, à medida que as pessoas que são portadoras, elas podem disseminá-lo se a gente não tomar certos cuidados. E esses cuidados seriam como? Se o Estado fizesse o papel dele. Qual o papel do Estado em alguns momentos? É cuidar do povo, da sociedade. É dizer, algumas pessoas não têm renda. E a gente precisa que as pessoas possam ficar em casa. Como faço elas ficarem em casa? Se a gente tiver renda para as pessoas. De ter uma oportunidade de renda para as pessoas. Isso não é... Você não precisa amar todo mundo para fazer isso. É simplesmente, as pessoas têm direito à vida. Tem trabalho, são pessoas, tem crianças ali. E a gente não precisa eleger algumas crianças. Olha Abraão de novo, tribo eleita. Só algumas crianças são dignas de herdar o reino dos céus. Só algumas pessoas podem herdar o reino dos céus. Essa ideia de tribo eleita é assim, quem pode herdar? Aí a política vai estabelecer, é quem é uma pessoa de bem. Quem é uma pessoa de bem? Uma pessoa que paga os seus impostos. Todo mundo paga imposto. Quem compra uma bala paga imposto. Mas estão pensando aí que paga imposto aquela pessoa que tem renda, né, que tem uma vida de classe média, e aí essas pessoas não têm uma proteção. E são, geralmente, o quê? São pessoas brancas. Fico aguardando, acho que foi um pouco essas duas aí que eu... Caramba. Professor, acho que a gente também já está fechando já, porque a gente está com um pouco de pressa para não atrapalhar de outras palestras. Eu só queria agradecer pela sua ilustre presença ao nosso evento e por esclarecer as principais dúvidas. Só tenho que agradecer. O senhor gostaria de deixar algum recadinho final? Esse espaço é todo seu. Agradeço o Centro Acadêmico de Medicina e torço para que vocês, que estão aí, Américo Pequet Carneiro, né, que é o hospital, né? Eu lembro que eu fui da UERJ um tempo, né? Tinha um prêmio da UERJ, Américo Pequet Carneiro, ganhei esse prêmio em 94, que era um prêmio de passar no vestibular, na época tinha vestibular, que eu fiz 2 anos na UERJ de artes, e aí na época eu tinha passado em primeiro lugar na artes, aí tinha um prêmio para todos os cursos, né? Medicina, direito. E aí eu lembro desse prêmio Américo Pequet Carneiro. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês que estão aí no Medicina, Kemily, a Gabriele, muito obrigado vocês, o Jonas, a Ana Cristina, e também a que me convidou, a gente conversou, foi a Ana Luísa, o Jonas, a equipe, e que vocês, se formando em medicina, não esqueçam de racializar suas práticas.
Não esqueçam disso. Não esqueçam de racializar as práticas, porque senão a medicina se torna uma ferramenta necropolítica, em certa medida, porque ela acaba não atendendo, né, a todos de mesma maneira. Então, assim, racializar as práticas, pensar democracia, pensar as relações de gênero, pensar tudo, orientação sexual, pensar diferenças regionais, mas pensar o racismo, porque o racismo ele é uma estrutura, ele é um sistema que atravessa tudo. E esses corpos, por serem corpos negros, eles já entram no fundo da fila. Então, acho que é muito importante que você tenha essa sensibilidade, porque isso vai ser uma coisa fundamental. Então, obrigado por poder falar sobre isso. Espero que vocês lembrem disso daqui a 10 anos, se encontrar daqui a 10 anos. Poxa, eu estou formado, eu trabalho em tal lugar, sou infectologista, sou da saúde pública, coletiva, estou na obstetrícia, estou... E com um discurso que não é o discurso geral, um discurso mais... Talvez discursos que acontecem, discursos, vamos dizer, né, eugenistas, né, tão importantes. Então, todo carinho aí. Espero, sinto abraçados. Muito obrigado. Quero ter ajudado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Até mais. Então, galera, agora faremos uma breve pausa. Em 10 minutinhos, mais ou menos, iremos voltar com a segunda palestra do dia. Lembrando, aproveite para preencher o credenciamento desta palestra. Vale lembrar também que o link para a próxima palestra está na descrição dessa mesma palestra e também foi enviado por e-mail de vocês. Caso tenha alguma dificuldade, basta acessar a bio tanto do @CasafUERJ, tanto também do @LanfacUERJ. No mais, só tenho que agradecer. Muito obrigado a todos. Até a próxima palestra. Era uma casa não muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, tinha teto, piscina, arquiteto. Só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, uma solidão. Dizia o poeta que é feito de ego na rua dos tolos gera frustração. Havia outra casa, cantuda, quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão. Tenite furada, pequena, apertada, mas se for colada em água pro feijão. Se o Mengão jogar, pode até parcelar, vai ter carne, cerveja, refri, moeda contada, luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinha gratidão. Mas era tão perto do céu. Mas era tão perto do céu. Como era doce o sono ali, mesmo não tendo a melhor condição. Todos podiam dormir ali, mesmo sabendo um velho chão. Mas era feita com muito amor. Mas era feita com muito amor. A vida é uma canção infantil. É sério, pensa, viu? Belas e feras, castelos e celas, princesas, pinóquios, mocinhos e... eu não sei se isso é bom ou mal.
Alguém me explica o que nesse mundo é real. O tiroteio na escola, a camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz. Porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. As balas ficaram reais, perfurando a eternite. Brincar, nós ainda quer, mas o sangue melou o pique. O final do conto é triste quando o mal não vai embora. O bicho papão existe, não ouve brincar lá fora. Pois 5 meninos foram passear, sem droga flagrante, desgraça nenhuma. A polícia engatilhou, pá, 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 pá. Mas nenhum deles voltaram de lá. Foram mais de 100 disparos, esse ponto sem moral. Já nem sei se era mito essa história de lobo mal. Diretamente no fundo do carro, pegando meu cais, no mundo de cães, agora são maus. Na maldade resulta da escolha que tem uma das mãos. Uma canção infantil, a Vera. Mas lamento, velha, que a bela não fica com a fera. Também pudera, é cada um no seu espaço. Sapatos de cristal pisam em pés descalços. A Rapunzel é linda assim, com os pés no terraço. Mais celebre vem de Juliette, até a tartaruga perde o passo. Porque é assim, tão difícil de explicar. Ciranda, cirandinha, sirene, vem me enquadrar, me mandando dar meia volta sem ao menos me explicar. De Guarda-Barça, Guadalupe, 1 milhão de redes. Vamos explicar pra uma criança que a segurança dá medo. Vamos explicar que 80 tiros foi engano. 80 tiros, carrossel de horrores, tudo de faz refém. Motivos pra chorar que a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até Alice percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida, iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa, o dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo, somente o começo, somente o começo.